De hoje para falar sobre o assunto SAF no Goiás, que não está, digamos, escanteado para essa temporada de 2024 e sim passando por um processo, tá? Em relação ao ano passado, até vinha comentando isso com vocês, por conta desta mudança, né? Ainda sendo um clube em um modelo associativo, ou seja, com conselheiros, com diretores e não com como uma empresa, né, no caso de uma SAF, uma sociedade anônima no futebol. Não chega a ser isso que o Goiás se transformou para esse ano, mas é um clube mais profissional e é o passo anterior a se transformar em uma SAF. Por que eu digo isso? Nesse momento, com a votação, a mudança do estatuto do clube, que aconteceu em novembro do ano passado, o Goiás pode formalmente, legalmente falando, conversar com investidores para a venda do clube, algo que, por exemplo, no antigo estatuto não poderia acontecer. É óbvio que houve contatos, enfim, faz parte, mas não de forma tão próxima, tão formal, como pode acontecer no decorrer dessa temporada. Até o momento, tá? Não existe nenhum tipo de parceria firmada, algo já a caminho, um shake árabe ou algo nesse sentido. Porém, o Goiás segue atento. Tá? Eu vi alguns de vocês me perguntando, Guilherme, mas a SAF acabou agora, chegou o Lucas Andrino, o que o Luciano Paciello pensa a respeito desse assunto? Todos são favoráveis a esse modelo e, como eu falei, hoje o Goiás é um clube muito mais atrativo aos olhos do investidor do que em relação ao último ano. Tanto dessa mudança de estatuto, né? Ou seja, o Goiás hoje, ele, pelo menos na parte de futebol, ele é tratado de maneira profissional, tendo o CEO, no caso seria o presidente da empresa, né, sendo o Luciano Paciello, tendo também profissionais do futebol inseridos ali, né, como por exemplo o Lucas Andrino. Ainda falta mais um, tá? O Goiás iria buscar um outro diretor basicamente para fazer esse meio de campo aí, vamos colocar assim. Contratou, por exemplo, o Roberto Trinas para o lançamento do sócio torcedor, ou seja, um profissional de fora, para fazer essa análise, assim também como o Goiás contratou, né, uma assessoria, vamos colocar assim, um grupo de pessoas para estudar qual seria os melhores CEOs possíveis, né? Acabou chegando no nome do Luciano Paciello. Então é sim um clube mais organizado, mais profissional, e quem nesse momento dá as caras, procura um investidor para o Goiás, tanto o próprio CEO do clube, tá, o Luciano Paciello, quanto também os conselheiros, tá, os conselheiros tanto os das antigas, quanto também os três principais da alta cúpula do Goiás, que teve, por exemplo, recentemente o Edminho Pinheiro afastado. Então, são essas as pessoas, tá, nesse momento, os principais responsáveis, os caras que pensam também em um Goiás do futuro para se transformar em uma SAF. Eu sei que não é um modelo ideal, porque assim, o poder do Luciano Paciello hoje no Goiás, em termos, vamos colocar, de tomada de decisão, são grandes. Mas em termos de venda do clube, ainda não. Então quem define isso, querendo ou não, são os conselheiros. Acho que isso pode gerar um conflito de ideias entre o que o conselho pensa e o que a torcida do Goiás pensa, até porque o torcedor do Goiás ele não tem voz no sentido de votar, de ir lá, de debater ideias, isso é impossível dentro de um clube como o Goiás. Então, em um momento futuro, pode ser que esbarre em alguma coisa, mas nesse momento o Goiás é um clube totalmente favorável à chegada de um investidor, até porque se não fosse assim, não teria se transformado nesse modelo atual, mais profissional, tendo um CEO, enfim, afastando cargos familiares, né, algo ultrapassado há 40 anos, mas que até o ano passado o Goiás ainda tinha. Então, basicamente é isso. Tá? O Goiás está atento. Não há um investidor nesse momento batendo na porta do Goiás, mas existem sim conversas. O Paulo Rogério Pinheiro é um outro cara que pode, por exemplo, procurar um investidor nesse sentido. Nesse momento, o que ele trabalha mais é com a possibilidade dos naming rights. Já trouxe um vídeo nos últimos dias falando a respeito desse assunto, o que uma coisa acaba sendo diferente da outra, mas dentro dessas conversas podem acabar surgindo algo também, tá? Como por exemplo um patrocínio master ou um investidor também de um mesmo país, já que o Goiás, por exemplo, conversou e tem aí conversas, né, com empresas tanto do Brasil quanto também nos Estados Unidos para os name rights, tá, do clube empresa, essa venda para um grupo, um investidor ou até mesmo uma única pessoa, tanto aqui do Brasil quanto de fora, acaba sendo uma outra discussão, mas que o Paulo Rogério Pinheiro também pode acabar sendo, digamos, um porta-voz, tá? Então o Goiás ele pensa SAF, ele tem sim esse modelo como o natural, tá? Depois que o Goiás acabou deixando de adotar, mudando o seu estatuto, né, para agora sim, podendo conversar com o investidor e também tirando aquela coisa de um presidente, conselheiros influenciando o tempo todo na tomada de decisão, é um Goiás que já parte para esse caminho da SAF e é algo natural.
só não sei se vai sair nessa temporada ou do ano que vem, tá? Qual seria o melhor momento para vender uma SAF? Quero discutir com vocês também sobre esse assunto agora. Na temporada passada, o Paulo Rogério Pinheiro disse que em um levantamento feito pelo Goiás Esporte Clube chegou em um valor que poderia ser investido no clube, no caso, chegando um investidor de fora, né, de até 2 bilhões de reais por 10 anos, ou seja, seria uma venda da SAF do clube por 2 bilhões, tirando a parte de estrutura, de estádio, de centro de treinamento, isso não entra dentro dessa conta, isso permanece com a associação e isso eu acho muito importante, que as SAFs no Brasil tenham pelo menos separado uma coisa da outra, e 2 bilhões seria a compra e o investimento